Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Safeliz e a igreja do UNASP São Paulo. Esta é a lição número 5 desse trimestre, com o título Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha. Mas antes de começar o nosso estudo de hoje, eu quero fazer um convite muito especial para você. A editora Safeliz tem uma comunidade no WhatsApp. E eu quero convidar você a fazer parte dessa comunidade. Ali eles fazem a distribuição diária dos nossos vídeos da Escola Sabatina para facilitar a visualização e também a distribuição através do WhatsApp para os seus contatos e os grupos em que você faz parte. Além disso, a Safeliz disponibiliza outros materiais interessantes gratuitamente nessa comunidade. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, o link de acesso à comunidade está na descrição do vídeo. Ou você pode também entrar através desse QR Code que aparece aí agora na sua tela, tá bom? Muito bem, vamos ao verso para memorizar desta semana, Salmo 137, verso 4, que diz: Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Os salmos nos apresentam um mundo cheio de imperfeições, marcado por sofrimento, pelo pecado, pela morte. Nesse contexto, como é que nós podemos manter uma fé viva e autêntica em Deus? É interessante como os salmistas reconhecem a soberania de Deus, a sua justiça, o seu poder, mas ao mesmo tempo eles expressam uma certa perplexidade com a aparente ausência de Deus e a crescente influência do mal neste mundo. Esse paradoxo reflete uma luta interna que nós também enfrentamos. Como manter a fé em um mundo que muitas vezes parece estar contra nós? Mas o salmista não desiste. Ele se apega à esperança no poder de Deus e em sua presença como refúgio e socorro. Lembre sempre disso. Mesmo nas adversidades, devemos buscar a Deus como nosso eterno apoio e esperança. E aqui é uma lição muito interessante, né? Em nossa própria terra estranha, onde o pecado, as dificuldades parecem prevalecer sobre nós, nós somos desafiados a manter a nossa fé e a nossa confiança na soberania de Deus. E esse desafio nos leva a uma reflexão mais profunda ainda, né? Quantas vezes nos sentimos desanimados, isolados ou até mesmo abandonados em nossa jornada espiritual? Como podemos, assim como o salmista, encontrar forças para cantar um cântico ao Senhor em meio a essas circunstâncias difíceis? É complicado isso, né? E aqui vemos a importância de nos apegarmos à memória, à lembrança dos atos de Deus no passado. Lembrar como Ele agiu e interveio na história e em nossa própria vida. E isso pode reacender a nossa fé e esperança. Deus está no controle, ouviu bem? O Senhor está no controle da sua vida. Não esqueça disso. Vamos à lição de domingo com o título Os Dias do Mal. Está baseada nos Salmos 74 e 79. Esses textos nos levam a refletir sobre o grande conflito entre Deus e o mal, destacando a tolerância divina, a sua soberania e o seu infinito poder. Ao contemplar a destruição de Jerusalém e do templo, o salmista vê isso como um escândalo divino, né? Porque permitiu que os pagãos blasfemassem contra Deus. Isso levanta questões profundas sobre o caráter e as promessas de Deus. O povo de Israel, a herança divina, né, representa a eleição e a aliança de Deus, prometendo que um dia todas as nações se tornarão a sua herança. Mas há um dilema aqui. Os pecados do povo parecem ter corrompido essa aliança, trazendo consequências devastadoras. A sobrevivência do povo depende da intervenção de Deus. No entanto, mais importante que a restauração de Israel é a defesa do caráter de Deus. Se as maldades das nações permanecerem impunes, pode parecer que Deus perdeu seu poder. A salvação de Deus é necessária para justificar e honrar o seu nome. Essa reflexão nos leva a um ponto crucial. As nossas ações e os nossos pecados podem desacreditar não apenas a nós mesmos, mas também a Deus, cujo nome professamos. Nossas atitudes erradas podem ter impacto espiritual negativo em nosso testemunho e em nossa missão em favor das outras pessoas. Por isso é importante nos esforçarmos para viver de maneira que honre a Deus e o seu caráter. Não é somente a nossa salvação, é o nome de Deus que está em jogo.
e em tempos de dificuldade e aparente ausência de Deus, como é que podemos manter a nossa fé e o nosso testemunho? Como podemos refletir o caráter de Deus em um mundo que frequentemente desafia as próprias promessas de Deus? E aí, na lição de hoje, nós somos convidados a refletir sobre como a nossa vida e as nossas ações impactam a percepção do mundo sobre Deus. Desafia-nos a buscar uma relação mais profunda com Deus, onde a nossa fé e o nosso testemunho possam ser firmes, né? Mesmo diante das forças do mal. E é Ele, Deus, quem nos capacita para isso. Segunda-feira, com o título A Beira da Morte. A lição de hoje se baseia nos Salmos 41, 88 e 102. Esses textos falam sobre experiências extremas de sofrimento, doença e a sensação de estar à beira da morte. Nesses Salmos 41, 88 e 102, nós vemos como os filhos de Deus de fato não estão isentos do sofrimento. O salmista descreve as suas terríveis condições, sem forças, murchando como grama, incapaz de comer, sentindo-se como morto. Muitas vezes essas adversidades são vistas como consequências da desobediência de Israel, levando o salmista a reconhecer que o pecado pode causar doenças e que o perdão é um precursor da cura divina. Mas há algo mais profundo aqui. Alguns salmos, como o 108 e o 102, reconhecem o sofrimento inocente do povo de Deus. Isso é difícil de entender, mas é uma realidade. Por exemplo, o Salmo 88, versos 3 e 4, o salmista aqui expressa profundamente o seu sofrimento. Minha alma está cheia de angústias e minha vida se aproxima da sepultura. Sou contado com os que descem a cova. Sou como homem sem força. Essa expressão de dor, e a busca por Deus em meio à angústia demonstram uma fé que persiste mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Saber que Deus está no controle é que nos oferece essa esperança que nós temos. No verso 13, estamos aqui no Salmo 88, ele diz: eu clamo a ti por socorro, Senhor, de manhã a minha oração chega à tua presença. Aqui é uma importante lição. Em nossos momentos de maior fraqueza e desespero, nós podemos encontrar força e esperança em Deus. Ele entende o sofrimento e Ele está conosco, nos oferecendo consolo e esperança. Então, hoje eu quero convidar você a refletir sobre como você enfrenta os momentos de sofrimento em sua vida. Como você pode encontrar força e esperança em Deus durante esses tempos difíceis. Lembre-se, mesmo nas horas mais escuras, Deus está conosco. Deus está com você nas horas mais difíceis. Vamos buscar essa força e esperança em Deus, especialmente nos momentos em que nos sentimos à beira da morte. Deus está aí ao seu lado. Terça-feira, vamos lá. Onde está Deus? É o tema da lição de hoje, baseada em trechos dos Salmos 42, 63, 69 e 102. Esses textos expressam a angústia do salmista diante da aparente desatenção de Deus às suas dificuldades. Uma experiência que todos nós já passamos. O salmista descreve o seu anseio por Deus de uma maneira poética e profunda, como no Salmo 42, 1 e 2, como a corça anseia pelas correntes de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Esta expressão revela uma sede espiritual intensa, uma busca desesperada pela presença de Deus em meio ao sofrimento. No Salmo 102, versos 1 e 2, o salmista clama: ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu clamor, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Aqui a sensação de isolamento e de desespero é palpável. O salmista se sente como um pássaro solitário, comparando-se ao pelicano no deserto. Ele usa essa expressão, a coruja das ruínas, Salmo 102, verso 6. Essas são metáforas para o seu isolamento, a sua desolação. Essa experiência de sentir-se distante de Deus é algo que muitos de nós entendemos porque passamos por isso também. Momentos na vida em que, apesar das nossas orações e esforços, Deus parece estar silencioso ou ausente. Como é difícil conviver com o silêncio de Deus, não é verdade? Mas apesar dessa aparente ausência, o salmista não se cala. Ele persiste em sua busca por Deus, acreditando inabalavelmente na oração como um ato de fé dirigido a Deus.
Este é um lembrete para nós de que a comunicação com Deus deve continuar, independentemente das circunstâncias. Então hoje eu convido você a refletir. Como você reage quando se sente que Deus está silencioso, ou quando você sente o silêncio de Deus na sua vida? Como você mantém a sua fé e continua a buscar Deus mesmo quando Ele parece estar distante? Lembre de uma coisa, o silêncio de Deus não significa inatividade. Deus pode estar em silêncio na sua vida, mas Ele não está inativo. Encontre força e esperança no coração e na busca contínua de Deus, mesmo nos momentos em que Ele parece silencioso e distante. Ele não abandonou você. O título da lição de hoje: Falhou a sua promessa para sempre? Salmo 77. Esse salmo expressa um profundo lamento e questionamento, um reflexo sincero da luta do salmista com a aparente ausência de Deus. Falamos um pouco disso ontem, né? O salmo começa com uma súplica angustiada, onde o salmista clama a Deus em meio à sua dor. Ele diz: no dia da minha angústia busquei ao Senhor. A dor é tão intensa que lembrar-se de Deus parece agravar o seu sofrimento. Quando ele diz, lembro-me de Deus e começo a gemer, verso 3. Esse salmo nos leva a uma série de perguntas inquietantes. Deus mudou? Ele falhou em suas promessas? O contraste entre os feitos passados de Deus e a aparente ausência no presente é que faz o salmista se sentir abandonado por Deus. No entanto, há uma virada no pensamento do salmista. Após uma noite de insônia e reflexão, ele começa a se lembrar dos atos de libertação de Deus no passado, versos 11 e 12. E essa lembrança traz uma nova perspectiva para ele, de que Deus não mudou. Ele é fiel e digno de confiança. E aqui aprendemos uma lição, né? Mesmo quando Deus parece distante, devemos nos lembrar de suas obras passadas. A lembrança dos atos de Deus fortalece a nossa fé e nos ajuda a manter a confiança na fidelidade de Deus. Portanto, eu quero perguntar para você hoje, né? Como você lida com os momentos de dúvida e angústia em sua vida espiritual? E como a lembrança das ações passadas de Deus pode ajudar a fortalecer a sua fé? Pense nisso, né? Porque mesmo quando nós questionamos, né, falhou a promessa de Deus para sempre, como fez o salmista, podemos encontrar conforto e força na certeza de que Deus não muda. Ele é fiel. Quinta-feira, para que os justos não sejam tentados. E vamos estudar alguns trechos dos Salmos 37, 49, 94 e 125. Esses textos nos trazem uma questão desafiadora, né? Fala sobre a aparente prosperidade dos ímpios e como isso afeta os justos. O salmista expressa essa preocupação claramente no Salmo 37, verso 1. Não se aborreça por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios. Aqui ele nos aconselha a não nos deixarmos perturbar pela aparente boa sorte dos ímpios. Esse é um lembrete para mantermos a nossa paz, né, e confiança na justiça de Deus, apesar das aparências. No Salmo 73, verso 3, o salmista admite um sentimento negativo quanto a isso. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Essa honestidade emocional reflete um conflito que muitas vezes nós enfrentamos, né? A tentação de questionar a nossa fé quando vemos os ímpios à nossa volta prosperando. O desafio é manter a perspectiva correta. O Salmo 73 nos leva a esse ponto da virada, quando o salmista entra no santuário de Deus e ganha uma nova compreensão. E aí ele expressa isso assim, né? Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino final dos ímpios. Verso 17. Essa revelação nos lembra que a nossa visão é limitada e que a verdadeira justiça de Deus está além de nossa compreensão imediata. Então hoje eu convido você a refletir sobre como você lida com a injustiça ao seu redor. Como você pode manter a sua fé e a sua confiança na justiça de Deus, mesmo quando a vida parece injusta. Essa reflexão pode ajudar você a confiar mais na soberania de Deus e na certeza de que, no final, a verdade e a justiça prevalecerão.
Mesmo quando nos deparamos com a prosperidade dos ímpios, devemos manter a nossa integridade e confiar que Deus cuida dos seus filhos fiéis. Chegamos à sexta-feira, que é o dia em que fazemos o nosso estudo adicional. E eu quero relembrar você de que você pode receber os vídeos da Escola Sabatina através do WhatsApp e distribuir facilmente por essa plataforma. Você só tem que fazer parte da comunidade da Safeliz no WhatsApp através do QR Code que aparece aí na sua tela, tá bom? É isso, chegamos ao final da nossa semana de estudo. Hoje é sexta-feira, vamos fazer o estudo adicional. Vamos nos aprofundar um pouquinho no Salmo 56, que é um salmo atribuído a Davi, que enfrentava circunstâncias extremamente desafiadoras, incluindo perseguições e ameaças à sua própria vida. No Salmo 56, Davi expressa uma confiança profunda em Deus, independentemente do perigo que ele enfrentava. Uma parte marcante do Salmo é o versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Essa declaração não é apenas uma resistência ao medo humano, mas um reconhecimento da soberania e da proteção de Deus na sua vida. A fé inabalável de Davi em Deus é baseada no conhecimento que Deus falou, ao povo e revelou sua vontade. Davi está dizendo que, independentemente das ações dos homens, ele não temerá, porque a sua confiança está firmemente colocada em Deus. Além disso, o Salmo também reflete sobre gratidão e o cumprimento dos votos a Deus. No versículo 12, Davi fala ali sobre as promessas de Deus que pesam sobre ele e o seu compromisso de oferecer agradecimento, gratidão. Esse aspecto do Salmo ressalta a importância de reconhecer e responder às promessas e às bênçãos de Deus com gratidão e com adoração também. Por fim, o versículo 13 revela a gratidão de Davi a Deus, porque Deus o resgatou, resgatou a sua vida da morte. E isso permitiu que Davi continuasse andando na presença de Deus. Esse é um reconhecimento de que a vida e a proteção vem de Deus. E Davi expressa o seu desejo de viver de uma maneira que honre a Deus. Portanto, nessa última lição, reforçamos a nossa própria confiança em Deus. Como podemos, assim como Davi, encontrar força e esperança em Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores? Como podemos expressar nossa gratidão e cumprir os nossos compromissos com Deus? Este salmo nos inspira a confiar profundamente em Deus e a viver a nossa vida em sua presença, e na luz que Deus nos proporciona a cada dia. Sugiro que você leia este Salmo 56 de forma atenta. Aqui terminamos o estudo desta semana e amanhã a gente continua iniciando uma nova semana de estudos, tá bom? Um grande abraço, até amanhã.